Meus irmãos e irmãs, eu quero cumprimentá-los mais uma vez com a graça e a paz do Senhor. Amém. Os que puderem, fiquem de pé e abram comigo suas Bíblias. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. E leremos os versículos 11 ao 17. Esses que serão os versículos da nossa exposição nesta noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17, dando sequência à nossa série de exposições no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas 7, do 11 ao 17, leremos, em seguida farei mais uma oração, assim nos diz a santa palavra do nosso Deus. Pouco depois, foi Jesus para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. O versículo 17 nos diz que esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Essa é a palavra do Senhor, nós vamos orar mais uma vez, em seguida você poderá sentar. Graças nós te damos, nosso Deus e Pai bendito, pela leitura da tua santa palavra. Nós estamos aqui humildes na tua presença, suplicando ao Senhor que fale conosco através do teu evangelho. Que o Senhor desvende os nossos olhos, de modo que nós possamos contemplar a beleza, as maravilhas, as riquezas, o tesouro da tua palavra. Que o Senhor fale com cada um que aqui chegou nesta noite, com aqueles que eventualmente estão assistindo esta transmissão. Que o Senhor, por graça e misericórdia, por meio do teu Espírito, fale aos nossos corações. Derrube em nós toda barreira, toda preocupação, toda incredulidade que se levanta para impedirmos de crer na tua palavra. Assim nós te oramos confiadamente. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui no domingo passado, primeiro domingo do ano, estiveram aqui na última exposição, lembram que eu fiz uma pergunta na introdução do sermão. E a pergunta foi: o que você quer que Jesus faça a você? O que você precisa que Jesus opere? Na exposição de hoje eu quero começar com perguntas diferentes. Afinal de contas, você está aqui hoje, você veio para a igreja, essa é uma demonstração prática de fé. Você crê que Deus existe, senão você não estaria aqui. E certamente você não veio aqui, assim como eu, isento de problemas. Certamente há algo que você precisa que Jesus faça na sua vida. Então eu quero perguntar a você: Jesus pode, de fato, fazer algo por você? Você crê nisso? Se Jesus pode fazer alguma coisa por você, eu quero perguntar: até onde Jesus pode ir? Qual é o limite? Se Jesus pode fazer algo por você, qual é o limite do agir de Jesus na sua vida? Afinal de contas, em pleno século XXI, dada o avanço das tecnologias, da medicina, das ciências, dos próprios recursos que estão ao alcance das nossas mãos, será que Jesus, de fato, ainda pode fazer alguma coisa por mim e por você?
Será que Jesus ainda tem algum tipo de relevância na nossa vida em pleno século XXI, cercados de tantas coisas como eu e você somos? O Evangelho hoje nos apresenta o Jesus histórico, nos apresenta o Cristo rejeitado, perseguido, mas cheio de compaixão e cheio de poder. Esse é o Jesus de sempre. É o Jesus que não muda. O Senhor Jesus é aquele que se compadece tanto, como nós vimos na exposição passada, de um rico centurião romano, de um rico capitão com uma fé exemplar, como é o mesmo Jesus que se compadece de uma viúva num estado miserável, uma viúva que não tem forças sequer para pedir nada, dado o seu estado de profunda tristeza. O Evangelho nos apresenta um Cristo compassivo e poderoso. Mas o Evangelho nos apresenta não um Cristo parcialmente poderoso, não. O Cristo que o Evangelho apresenta a mim e a você, ele é tão poderoso que ele pode livrar da morte o servo de um centurião que já está quase morto. E é o mesmo Cristo todo-poderoso que é capaz de resgatar da morte aqueles que já foram abraçados por ela, independentemente de haver um pedido ou uma manifestação de fé, como é o caso que aconteceu com esta viúva nesta cidade chamada Naim. Isso acontece por uma razão, porque Jesus não é apenas homem, Jesus é Deus. E na condição de Deus, a resposta às minhas próprias perguntas é sim para todas. Jesus, ele pode, ele quer, e não há limites no seu agir na minha vida e na sua vida, porque ele é Deus. Porque ele não está condicionado a absolutamente nada em seu próprio querer. Logo, a primeira coisa que o Evangelho faz comigo quando eu olho para esses versículos, e que também faz com você, é que embora não haja manifestação de fé prática, palavras, pedidos por parte dessa viúva, o Evangelho está nos convocando, a mim e a você, nesta noite, a crermos, a termos fé de que Jesus, sim, ele pode fazer na minha e na sua vida, e não há limites no seu agir. Fé na sua compaixão e fé no seu poder. Mas essa fé que o Evangelho chama a mim e a você a nutrirmos nesta noite, a nutrirmos na nossa caminhada da fé, não é uma fé para mover Jesus, para fazer com que Jesus faça as coisas, mas é uma fé para nos mover em direção a Jesus, para nos mover a Ele. O Evangelho segundo João, capítulo 11, existe uma outra ressurreição muito famosa, a ressurreição do seu amigo particular chamado Lázaro. E há um diálogo, antes de Lázaro ser ressuscitado pelo nosso Salvador, entre Jesus e Marta, irmã de Lázaro, que está profundamente triste. E então o Senhor Jesus, no capítulo 11, versículo 27, pergunta a ela: você crê nisso? Você crê que é possível o teu irmão reviver? E no versículo 40 ele diz: se você crê, você verá a glória de Deus. O Evangelho está convocando a mim e a você a termos fé na compaixão e no poder de Deus. E se nós tivermos fé, não duvide jamais disso, no poder e na compaixão do nosso Salvador, nós vamos ver o poder e a glória de Deus. Quantos creem, digam amém. A ressurreição do filho da viúva de Naim é a primeira ressurreição dos filhos. Mas duas ressurreições serão narradas no capítulo 8 deste Evangelho, passaremos por lá, se o Senhor não voltar antes disso, Maranata, e também no capítulo 9. E o Evangelho, então, tem algo a nos ensinar. Eu quero convidar você a olhar para a sua Bíblia no versículo 11. O versículo 11 nos diz: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. O evangelista Lucas informa-nos que os eventos que estão sendo narrados nesse versículo foram próximos, tiveram relativa proximidade com os eventos que o Senhor curou o servo do centurião, do capitão romano. Naim era uma cidade que ficava mais ou menos, há uma pequena discordância histórica, mas na verdade entre 35 a 50 quilômetros de distância
de Cafarnaum. E é a única vez que você vai encontrar em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia, a cidade de Naim sendo mencionada. Era uma pequena vila que tinha um nome que fazia jus ao seu significado. Naim significa a agradável ou a encantadora. Então era uma pacata cidade da tribo de Issacar. Uma pequena aldeia da tribo de Issacar. Ao norte desta pequena vila ficava o Monte Tabor. E ao sul ficava uma cidade chamada Sunem. E por que eu começo essa exposição fazendo esses relatos geográficos? Porque foi justamente nesta cidade chamada Sunem, séculos antes, que um profeta de nome Eliseu vivenciou uma situação extremamente parecida com a qual nós estamos vendo aqui. 2 Reis, capítulo 4, narra a ressurreição do filho da Sunamita. Depois você pode conferir lá. Mas o texto nos diz no versículo 11 que os discípulos e uma numerosa multidão acompanhavam a Jesus. Ou seja, mais uma vez aqui o Evangelho nos informa que haviam dois grupos de pessoas que estavam acompanhando Jesus nessa procissão, nessa jornada que durou cerca de 2 dias. As pessoas estão seguindo a Jesus e são dois grupos. Um é o grupo dos discípulos, daqueles que de fato já haviam expressado a fé no Salvador, que já estavam caminhando, vivendo uma vida de acordo com o Evangelho, ou seja, de acordo com o ensinamento de Jesus. Outros eram integrantes de uma multidão. À medida em que o Senhor ia passando pelas cidades, pelas vilas, em direção a Naim, pessoas iam se juntando a essa caravana por vários motivos. Talvez porque queriam ouvir o Evangelho, porque afinal de contas o sermão da montanha já havia sido proferido e o Senhor Jesus havia aprofundado o seu sermão. As pessoas já tinham começado a ouvir o Evangelho e se espantavam porque ele falava como quem tinha autoridade. Então as pessoas sim queriam ouvir o que ele tinha a dizer, sobretudo os discípulos. Mas as pessoas também queriam ver algum tipo de sinal, porque muitos milagres já haviam sido feitos pelo Senhor. Elas talvez estivessem ali esperando para que uma bênção fosse dispensada para elas. Haviam pessoas que precisavam de cura, haviam pessoas talvez que estivessem precisando muito comer, a semelhança do que havia acontecido já no Sermão da Montanha, a multiplicação de pães e peixes, talvez acontecesse de novo, mas o fato é que essa multidão era apenas uma multidão que seguia Jesus. Vamos falar sobre ela daqui a pouco novamente. Então, o versículo 12, o Evangelho nos diz que ao se aproximar do portão da cidade, ou seja, de Naim, eis que saía, ele estava chegando e saía o enterro do filho único de uma viúva. E também uma grande multidão, grave isso, da cidade ia com ela. Esse enterro estava saindo da cidade porque esse era o costume dos judeus, essa era a tradição dos judeus, enterrar os seus mortos fora das cidades. Os mortos ficavam enterrados no lugar longe dos vivos. E eu quero chamar a sua atenção para 3 fatos importantes que são descritos aqui no versículo 12, que acompanham essa comitiva fúnebre. Esse enterro desse filho único dessa viúva. Primeiro, o texto nos fala que era uma pessoa jovem, era um rapaz, não era uma pessoa de idade. E segundo o Antigo Testamento, pessoas morrerem jovens era sinal de juízo divino e era motivo de grande tristeza, de grande peso. Havia um peso excessivo quando uma pessoa jovem morria, e até hoje é assim, não é? Quando nós somos acometidos com a informação de que um jovem, uma moça, um rapaz morreram, a primeira coisa que nós dizemos é, mas tão jovem. Isso é bíblico, isso acontecia também nos dias do Antigo Testamento e acontecia aqui nos dias do Novo Testamento. O Salmo 55, versículo 23, nos diz, tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. É uma oração que tem o seu caráter imprecatório de juízo contra os homens sanguinários. O juízo de Deus eles não verão a velhice, eles morrerão jovens. Então era algo amargo morrer na juventude. Era um jovem. O segundo detalhe é que a morte precoce desse jovem não era um jovem qualquer, era o filho único de uma viúva. E a morte de um filho único para uma família era um golpe duríssimo, reputado inclusive pelos judeus como um golpe divino, porque afinal de contas os judeus não tinham dúvida alguma de que Deus é o autor da vida, é Ele quem dá e é Ele quem tira. Então, se aquela pessoa, aquele jovem morreu, foi porque o Senhor tirou daquela família aquela vida.
E o luto para aquela família que perdia o seu filho único era profundamente intenso. Era um luto extra. Vemos isso também narrado no Antigo Testamento. Uma queixa profunda, uma amargura profunda no coração da viúva de Sarepta, em 1 Reis, capítulo 17. Ela chega a conversar com Elias, outro profeta que antecedeu Eliseu, você sabe disso. Ela chega a falar como uma mãe que está com seu coração pesado: você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho, meu único filho. Então, essa é uma segunda característica. Esse jovem que morre precocemente era filho único desta família. E por fim, ele não era filho único de uma família. Ele era filho único de uma viúva, de uma mulher que já havia sido privada do seu marido e agora está sendo privada do seu único filho. Sabemos que na cultura hebraica antiga, o filho homem tinha um valor como primogênito, como o representante da sua casa, do seu pai. Ela agora fica sem o seu filho. Ou seja, a linhagem do seu marido acabou, está morta. Para uma viúva que está inserida num contexto do Antigo Oriente, essa mulher, além de ter ficado sem o seu marido, sem o seu filho, é viúva, ela está socialmente agora totalmente desamparada. Ora, se em pleno século XXI, você, mulher, que tem o seu marido, que tem os seus filhos, ou o seu filho único, ou sua filha única, se você estivesse nesse momento acometida da perda do seu marido e do seu único filho ou filha, como é que estaria o seu coração? Como é que você se sentiria nesse momento? Pois imagine isso no Antigo Oriente. A situação dessa mulher, segundo o versículo 12, é gravíssima, é muito séria, é muito dolorosa. E aqui eu quero fazer uma menção rápida ao cristianismo, não é? Porque talvez numa tendência de um coração mais feminista, pensando: ah, pastor, mas se fosse hoje, a minha situação não seria como dessa viúva, porque afinal de contas hoje nós mulheres vivenciamos uma situação totalmente diferente do que as mulheres que viviam à margem da sociedade naquela, não é, cultura patriarcal, judaico-cristã. Deixa eu dizer a você que isso é verdade, é verdade. Só que o cristianismo é um dos maiores, se não o maior responsável histórico. Não vivem os governantes aí dizendo: eu fiz o maior programa de inclusão social da história desse país. Jesus fez o maior programa de inclusão social da história da humanidade. Não só com relação a mulheres, mas também com relação a escravos e outras classes, como nós temos visto à medida em que vamos expondo o Evangelho. Então, o versículo 12 nos fala desses 3 pontos importantes dessa história. E você vai entender por que isso é tão importante. E o versículo ainda nos fala, no versículo 12, que uma grande multidão saía da cidade com ela. Ou seja, o impacto social daquela morte foi tão profundo que foi sentido por aquela cidade, de modo que uma multidão de uma vila pequena acompanha essa comitiva fúnebre. E sim, você precisa ser informado que naquele tempo, naquela cultura, era comum a contratação de pranteadores profissionais. É isso mesmo que você está ouvindo. Pessoas que eram contratadas com flautas para chorar, para acompanhar os enterros. Mas não é esse o caso aqui. O caso aqui é que, de fato, houve uma comoção social. Muito possivelmente porque aquela vila, aquela cidade, não é, encantadora, as pessoas se conheciam, e muito possivelmente, nós não temos a informação do tempo entre a morte do marido e a morte do filho, mas o fato é que o filho era jovem, então não era viúva tanto tempo assim. Então aquela cidade viu a angústia daquela mulher, a dor de perder o marido e depois perder o seu filho, e aquela comunidade está realmente sentindo essa perda, está partilhando com essa viúva a sua dor. E então, o versículo 13 nos diz que há um encontro dessas duas multidões. Veja, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chore. A comitiva de Jesus está chegando, é o que diz o versículo 12, e a comitiva fúnebre está saindo. Então o Senhor encontra e as multidões se encontram. E o Senhor então toma uma iniciativa. Ele se volta para ela com o coração cheio de compaixão. Mas antes de falar sobre a compaixão de Jesus no versículo 13, eu preciso dizer a você,
caso você não tenha percebido, que esse é o primeiro momento no Evangelho em que o próprio evangelista Lucas se dirige a Jesus como Senhor. E você vai ver que isso também é importante no texto. O Senhor já havia dito que era Senhor. Ele já havia dito que as pessoas dizem que Ele é Senhor. Mas aqui o próprio evangelista Lucas diz que o Senhor se compadeceu dela. E a palavra compaixão aqui tem um significado muito importante. Ele é central em toda essa passagem. Tem sinônimo de intimidade. O que o Evangelho está nos dizendo é que Jesus ficou de maneira íntima e pessoal ligado à dor daquela viúva. Ele está chegando de viagem, ele olha para aquela comitiva, vê aquela mulher pela primeira vez na sua vida, mesmo assim, ele se envolve de maneira pessoal e íntima com a dor. Ou seja, escute bem isso, igreja. 35 a 50 quilômetros, 2 dias de viagem, cansativa, exaustiva, em sol escaldante, com os perigos e tensões que estavam ao redor de viagens como essa, não foram maiores do que a compaixão de Jesus por aquela pobre viúva. Jesus passou por cima do seu próprio cansaço, Jesus passou por cima dos seus interesses pessoais em visitar aquela cidade, e ele se envolve de maneira pessoal e íntima com a dor daquela mulher. Deixa eu perguntar a você, que está ouvindo o Evangelho aqui hoje. Você ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo aqui agora, mas você se rebela contra ela? Você faz ouvido de mercador, Jesus está falando, mas eu estou fazendo ouvido de mercador. Eu estou fazendo ouvido de como se eu não estivesse entendendo o que Jesus está dizendo, ou como se eu não me importasse. Você age dessa forma? É uma pergunta para você. Responda para você. E mesmo agindo assim, você está aqui hoje ouvindo de novo o Evangelho, ou seja, a graça renovou sobre você a oportunidade de você ouvir o Evangelho novamente aqui, mesmo você, historicamente, fazendo ouvido de mercador. Deixa eu dizer a você, sabe por que isso acontece? Sabe por que você está aqui hoje com a oportunidade revelada e renovada sobre você, de você ouvir o Evangelho? Não é porque Deus não existe. Não é por isso. Não é porque Jesus é um fraco. Também não é por isso. Você que tem se rebelado contra a vontade de Deus e que hoje está tendo a oportunidade de novo de ouvir o Evangelho. Sabe por que você está ouvindo? É por causa da compaixão de Jesus pela sua vida. É porque Ele se compadece de você, da sua dor e da sua miséria, da sua pobreza. Ele se compadece de você mais do que você mesmo se compadece. É por isso que você está tendo sobre você hoje, novamente, a oportunidade de ouvir o Evangelho. Não se esqueça disso, viu? Não ache que você ouve o Evangelho. Não, se eu quiser ouvir o Evangelho, é fácil. É só ir para a igreja. Eu vou para a igreja a hora que eu quiser. Eu viro crente a hora que eu quiser. Não é assim. Essas oportunidades que estão sendo renovadas sobre você é por causa da compaixão de Jesus pela sua vida. Não endureça o seu coração. Quantos podem dizer amém por isso? Então ele diz, cheio de compaixão, não chore. 2 palavras. E certamente são as 2 palavras mais improváveis para que um estranho dirija a uma viúva arruinada na condição em que ela estava. Um estranho chegar para ela e, segundo o original grego, dizer assim, não lamente. Imagine, um estranho, você acabou de perder, Deus não permita, o seu marido, o seu filho, sua filha, e um estranho chega para você e diz assim, não lamente não. Não chore. Essas palavras, elas são improváveis. Talvez essa viúva pudesse voltar-se para Jesus e dizer assim, eu não chorar? Eu não lamentar? Mas como assim? Porque não há esperança nenhuma. O que o Senhor está vendo aqui, Jesus, não é uma febre como aconteceu com a sogra de Pedro. O que o Senhor está vendo aqui não é uma simples lepra que cobria todo um homem que estava vivo. O que o Senhor está vendo aqui não é uma simples paralisia para o Senhor dizer assim, levanta, toma o teu leite e anda. Meu filho está morto, não tem mais esperança nenhuma. Como é que o Senhor diz para eu não chorar? E às vezes, Jesus faz assim conosco. Às vezes, as palavras de Jesus, para mim e para você, são as mais improváveis possíveis. São as que nós menos esperamos. Às vezes nós estamos falando com o Senhor, Senhor, nos dê.
Senhor, me dê. Eu estou esperando por isso. Aí Jesus volta para você pela sua palavra, pelo seu Espírito, e diz assim, você quer? Então dê primeiro. E você, mas peraí, Senhor, eu estou pedindo, o Senhor está dizendo que eu tenho que dar, que eu tenho que abrir mão. Eu estou pedindo para que o Senhor me dê e o Senhor está me chamando para dar. Às vezes nós chegamos para Jesus e dizemos, Senhor, eu estou sofrendo. Eu preciso da tua intervenção na minha vida, aplaque o meu sofrimento. E a resposta de Jesus para a gente é, você está sofrendo? Você quer bálsamo? Pois a minha palavra para você é console. Cuide. Seja um instrumento para aplacar o sofrimento dos outros. Às vezes nós estamos chorando, acometidos de tristeza, de problema, de angústia. E o Senhor diz para nós, como disse para a viúva, não chore. Ele diz para nós, você está desanimado? Você está precisando de ânimo? Você está precisando de renovo? Aí Jesus responde assim para mim e para você, vá para a igreja. Mas Senhor, eu achei que a minha renovação seria o meu trabalho, porque eu estou desempregado. Seria a cura da minha saúde, porque eu estou doente. Seria a conversão do meu parente que está afastado do Evangelho, que eu evangelizo a minha vida inteira, do meu marido. E o Senhor está mandando eu ir para a igreja? Ou seja, às vezes o Senhor, a palavra do Evangelho vem para nós e traz para nós uma resposta, uma orientação estranha. Mas o Senhor sabe. Quando Ele diz para essa viúva, não chore, Ele sabe o que Ele está falando. Quando Ele diz para mim e para você, console, dê, persevere, vá para a igreja. Ele sabe exatamente o que nós precisamos, antes mesmo da petição chegar à nossa boca, porque Ele é um Pai celeste. Ele é um Pai que está nos céus e que dá para mim e para você o melhor. Não duvide disso, igreja. Não duvide disso. Pode parecer estranho para mim e para você, pode parecer inconveniente a fala de Jesus, mas Ele sabe exatamente o que Ele está dizendo. E o foco de Jesus para aquela viúva é o mesmo que Ele tem para mim e para você hoje. Quando Ele diz àquela viúva, não chore, quando Ele dá para mim e para você a resposta que não estávamos esperando, Ele está dizendo, como Ele está dizendo para a viúva, eu vou cuidar de você, eu vou tratar tudo o que você precisa, eu sei exatamente o que você precisa, mas momentaneamente a minha orientação para você é essa, faça isso, e eu estou cuidando do resto. Quantos podem dizer amém por isso? É exatamente isso, esse não chore. Nesse contexto aqui, a gente já viu, já leu, ele diz, não chore, porque eu vou botar fim ao seu sofrimento. Seu sofrimento é a perda do seu filho, eu vou botar fim a isso. Mas em muitos contextos que nos cercam como igreja, o contexto e a fala do Senhor para mim e para você não é colocar fim ao sofrimento de imediato. Para aquela viúva e para nós, muitas vezes, eu vou colocar fim ao seu sofrimento. Eu vou dar o que você está pedindo, o que você está precisando. Eu vou dar mais do que você está pedindo, porque o meu projeto para você é maior do que o que você mesmo pensa. Mas muitas vezes, esse não chores eu vou estar com você até o fim. Você tem noção do que é isso? É assim, o maior prejuízo que eu e você temos como igreja, quando Jesus diz para mim e para você não chore, o maior prejuízo é esse. Eu vou estar com você até o fim. Isso é o mínimo. Moisés disse, Senhor, não nos faça passar desse monte. Você está dizendo que vai mandar um anjo conosco? Não nos faça passar desse monte. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco. O Senhor diz para nós, não chore. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Confiem na minha palavra e façam a minha vontade, porque eu tenho o melhor para vocês. Não duvide disso. Não chore. Então, no versículo 14, o Evangelho nos diz que chegando, se tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Primeiro ele toca no caixão, antes do povo parar, o povo que está levando. Eu não sei como é que está na sua versão, na sua tradução, mas aqui é uma tábua, uma maca, cujo lugar o corpo era colocado, o corpo enfaixado, talvez você lembre até de um filme aí, né? E só ficava de fora o rosto da pessoa que estava morta. E Jesus toca. Primeira coisa que você tem que lembrar, Jesus está quebrando frontalmente Levítico 19.
ele está tocando num defunto, num cadáver. E não é a primeira vez. Já vimos Jesus sendo censurado porque os discípulos colhiam espigas e comiam antes de lavar as mãos. Vamos ver uma estranheza, aqui mesmo nesse capítulo 7, mais 2 exposições, se Deus permitir, e não voltar antes disso. Há uma estranheza porque uma pecadora unge os pés de Jesus. Como é que é isso, Senhor? O Senhor sendo quem é, permitir um negócio desse? Então, nós vamos ver que o Senhor não está muito preocupado com a tradição religiosa. Não. Ele não está muito preocupado com as tradições humanas. Ele está preocupado com a sua palavra, que não volta atrás, que é eterna. Mas ele toca. Ele já quebrou a lei, não foi? Mas por que ele faz isso? Por que ele toca? Com 2 multidões de hebreus rodeando ele. Porque já falamos sobre isso na introdução desse sermão. Não há limites para o seu agir. Ele não está limitado no seu agir. E aqui, eu não estou falando da lei. Eu estou falando do seu agir. A lei existia, Levítico 19, para dizer não toque. Porque se você tocar, você vai ser contaminado. De fato, os homens, pela lei cerimonial, eram contaminados tocando no morto. Jesus não. O seu poder é tão infinito, ele é tão Deus, que se ele toca no morto, ele não é contaminado pela morte. A morte é vivificada pelo seu poder. Não há limites no seu agir. Não há nada que impeça. Jesus não pode fazer isso. Ele não tem condições de agir nessa área da minha vida. Ele não tem condições de restaurar o meu casamento, de fazer o meu casamento uma coisa que eu sempre sonhei, o meu relacionamento com os meus filhos. Ele não tem poder para fazer com que os meus filhos o amem, para que os meus filhos o sirvam. Eu não consigo enxergar Jesus agindo no coração do meu filho, da minha filha, de tal forma que eu, vendo-os com as suas esposas, com seus esposos, com seus filhos, numa próxima geração, servindo a Deus, adorando a Deus. Não há nada que Jesus não possa fazer. Não há nada que possa impedir. Não há coração endurecido. Não há absolutamente nada. Nem a morte pode impedir o seu agir. Por isso que ele toca. Porque ele não está sujeito àquilo que nós estamos sujeitos como homens. Não há nada que possa contaminá-lo. Ele a tudo purifica. É isso que o Evangelho está nos apresentando. Não é a morte que contamina Jesus, que mata Jesus. É Ele quem purifica, quem vivifica. Ninguém precisa sequer lhe pedir para ele fazer isso. Pelo seu próprio poder, ele faz, como ele fez aqui. Então, o final do versículo 14 diz que ele dirige uma palavra para aquele jovem morto. E aí, essa frase, essa pergunta é comum, sabemos, estamos familiarizados, não é? Especialmente quando nós estamos estudando Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Pode um morto ouvir? Sim ou não? Não. Pode um morto responder? Não. Então, o que Jesus está fazendo, falando com um cadáver? Ele fala. E eu quero fracionar a fala de Jesus em 3 partes. Ele diz, jovem, primeira parte. Eu ordeno a você, segunda parte. Terceira parte, levante-se. Quando ele diz levante-se, quando ele diz ordeno, o verbo ordenar significa a palavra de comando. Significa apontar para um lugar, direcionar com palavras. Pegue a direita, pegue a esquerda e você vai chegar no lugar onde você quer chegar. Quando a gente ensina alguém a chegar no lugar que não sabe, a gente sabe, não é? Pronto. Ordenar significa isso. Mas ordenar também significa chamar pelo nome. Também significa isso, na língua grega. Então, eu quero perguntar a você, jovem. Nós temos jovens aqui? Temos. Graças a Deus, bastante jovens hoje aqui. Você está ouvindo o que está sendo dito aqui? Na última parte do versículo 14, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Você está ouvindo Jesus falar? Consegue? Deixa eu perguntar a você, jovem, moça, rapaz. Você acha que Jesus tem poder para fazer de você uma moça, um rapaz santo, numa geração
perversa, pecadora, que o tempo todo parece que quer brigar de cabo de guerra com os seus braços, né? A sua família, a igreja, você mesmo, você mesma, buscando as coisas de Deus e o mundo puxando você com meio mundo de gente. Você acha que Jesus, que está falando aqui agora, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Você acha que ele pode, que ele tem poder, que ele tem compaixão por você, que ele se envolve intimamente com a sua vida e que ele tem poder para fazer de você uma moça e um rapaz mais santo na sua presença? Se você crê, diga amém. Tem. Ele tem. Não foi apenas um levante-se, porque ele está falando, afinal de contas, ele está falando com o morto. Então, por que ele ia dialogar, construir uma frase com vários significados, como você vai ver? Bastava ele dar a ordem, usar o verbo ativo, levante-se. Mas não. Ele faz questão de construir a frase com uma construção muito bem definida. Que a gente poderia dizer assim, poderíamos pegar esse final do versículo 14 e construir a frase dessa forma, ele falando com o morto. Jesus está dizendo assim, atenção, quem está falando sou eu. Jesus dizendo, o Senhor, o soberano sobre tudo e sobre todos. E eu não estou falando com a sua mãe. Eu não estou falando com ninguém dessa multidão. Eu não estou me dirigindo aqui àqueles que estão vivos. Eu estou falando especificamente com você, jovem. Eu, que sou o Senhor soberano de tudo, estou dirigindo a minha voz a você. Eu estou chamando você pelo nome. Eu estou apontando para você o caminho que vai trazer você de volta da morte para a vida. E eu estou ordenando a você. Fique de pé. O Senhor faz questão de dialogar com esse defunto. E nesse diálogo, ele estabelece, quem está falando sou eu. Eu estou falando com você. Eu que sou o Senhor, estou dirigindo a minha voz a você. Diretamente a você, especificamente a você. Fique de pé. Por isso eu quero perguntar de novo a você, jovem, moço e rapaz. Você crê que o Senhor pode fazer de você santo na sua presença? Hoje a gente estava falando sobre isso aqui na escola, né? Na classe de jovens. O que é ser santo? Separado, dedicado. Alguém que luta contra o pecado, que é envolvido por uma série de questões, mas que avança numa vida piedosa e devocional, pessoal e comunitária. Ele tem poder e ele faz questão de ter um relacionamento direto e pessoal. Sou eu que estou falando com você. Então o versículo 15 nos diz que o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Se você estudar um pouquinho de medicina legal, você vai aprender que depois que alguém morre, está lá só o cadáver, você pode bater o quanto você quiser. Não vai mais fazer hematoma. Se a gente bater o braço sem querer, não fica roncha, né? Pronto, cadáver não acontece isso não. Depois que o espírito sai, só ficou mesmo a matéria ali. É só o corpo. Entretanto, Jesus, ele fez duas coisas improváveis. Você deve ter percebido já isso. Primeiro, dizer à mulher para não chorar. E segundo, conversar com o defunto. O que o Evangelho está dizendo é que Jesus falou. E nós temos aqui um irmão que tem muita familiaridade com a física, e estudantes também, claro. Segundo as leis da física, quando Jesus fala, a sua fala, as ondas sonoras produzidas pelo bater das suas cordas vocais são propagadas pelo espaço. E então elas vão chegar aos tímpanos, vão chegar à parte interior do ouvido daquele cadáver. E o improvável, ele acontece. Ele ouve a voz de comando de Jesus. Você está entendendo? O morto não responde. O morto não reage. Nem se você bater, não fica mais a roncha. Mas esse cadáver, ele tem restituída a sua sensibilidade de forma que as leis criadas pelo próprio Deus da física fazem com que o som chegue aos seus ouvidos. E ele escuta aquilo que Jesus falou. O seu cérebro, que estava morto, ele voltou à atividade.
ele voltou a processar uma série de comandos. E, inclusive, ele começa a produzir comandos. Esse jovem se senta, esse jovem começa a falar. As suas faculdades foram completamente restituídas, cognitivas, motoras. Ele está inequivocamente vivo. E o Espírito Santo, ele não acha importante dizer a mim e a você o que esse jovem passa a falar, porque isso não é importante no texto. O importante no texto é que esse jovem que estava completamente morto, agora está vivo. O que o Evangelho está dizendo para nós é que a vida do unigênito Filho de Deus venceu a morte do filho único da viúva de Naim. Aqui, finalmente, o Evangelho está nos revelando tudo aquilo que está acontecendo. E o que está acontecendo é isso. É o encontro entre dois cortejos. O cortejo da morte, do enterro, e o cortejo da vida. O cortejo da morte, que era encabeçado por uma viúva em estado de miséria, e o cortejo da vida, que é encabeçado por aquele que é o eterno Filho de Deus. Era o cortejo do único filho de uma viúva que estava morto, encontrando com o cortejo do unigênito Filho de Deus, que é o autor da vida. E o resultado está aqui. A comitiva da morte. Escute bem isso, igreja do Senhor. A comitiva da morte, ela pode ser grande. Ela pode ser numerosa. Ela pode ser fatalista. Pastor, não tem jeito. Não adianta ir visitar. Não adianta orar. Não adianta evangelizar. Não adianta pregar. Não adianta, pastor. A comitiva da morte, ela pode ser numerosa. Ela pode ser fatalista. Mas quando a comitiva da morte encontra com a comitiva da vida, a morte é banida. O que prevalece é a vida. Ele diz, haja vida. E a vida é feita, é restaurada. Você lembra que eu comecei a mensagem falando sobre o evangelista Lucas estar chamando Jesus pessoalmente de Senhor? É porque o próprio evangelista está impactado pela revelação plena de Deus. O próprio evangelista está dizendo, ele está declarando, inspirado, cheio do Espírito Santo, sim, ele é o Senhor. Ele não é só o Senhor do dia do descanso. Ele não é só o Senhor porque as pessoas se dirigem a Ele e chamam Ele de Senhor e de Senhor. Ele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor que está acima de tudo e de todos. Ele é o Senhor que comanda a vida e que comanda a morte. E você sabe, igreja, qual é a comitiva da vida? Cujo Jesus Cristo é o cabeça. Sabe? Que existe uma comitiva da vida? Existe, viu? E Jesus Cristo é o cabeça. Qual é a comitiva da vida? Ela tem um nome. Chama-se igreja. A igreja amada do Senhor, o seu corpo, é a comitiva da vida, do reino de Deus nesse mundo. Perceba o que Jesus faz. Primeiro, ele vivifica a sua própria igreja. Ele vivifica os seus próprios discípulos. Ah, pastor, mas espera aí, seja mais realista. Afinal de contas, igreja é lugar de gente imperfeita, que às vezes peca, às vezes cai, às vezes precisa ser disciplinado, às vezes fraqueja na fé, tem que ir lá fora para buscar de volta. Eu sei disso. A Bíblia não nega isso. Apocalipse capítulo 5, versículo 4 e 5, aponta para o final, para a consumação deste não chore, a qual o Senhor continua falando conosco, nos vivificando, trabalhando em nosso meio. Apocalipse 5, 4 e 5 é uma visão de João. João diz assim, eu chorava muito. João diz, eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas então o versículo 5, João ouve aquilo que é a igreja, a principal fonte da comitiva, o principal povo, o primário povo que o Senhor vivifica, ouve aquilo que João ouve. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir os livros. Sabe o que está sendo dito aqui de maneira simbólica para mim e para você? Que Jesus, aquele que veio e que morreu em nosso lugar e que nos escolheu para ser seu povo, ele é o mesmo que vai continuar se envolvendo de maneira íntima e pessoal com a nossa vida e vai continuar produzindo em nós vida, vai continuar nos santificando.
Ele vai continuar, Ele vai completar a boa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. Quantos podem dizer amém por isso? Amém! Então Ele vivifica a sua igreja em primeiro lugar, mas em segundo lugar Ele usa a sua própria igreja, preste atenção nisso, amada igreja do Senhor, para levar vida onde só há morte, para levar salvação aonde só há perdição. Vocês, cada um de vocês, o mais novo aqui, faz parte da comitiva da vida, cujo cabeça é Jesus. Você tem noção da sua responsabilidade, da minha responsabilidade? Tem noção do nosso privilégio? Tem noção de que nós estamos caminhando, peregrinando nesse mundo? E tudo aquilo que nos cerca fora de Jesus, que é o autor da vida, não sou eu que digo, é a palavra. Ele é exclusivista, Ele é Deus único e verdadeiro. Todos aqueles que estão fora de Jesus estão compondo a comitiva da morte. Nós estamos aqui como luzes, como sal, para fazer a diferença nesse mundo. Ah, pastor, mas então o mundo é muito grande. A morte lá fora é muito densa. Sim, de fato, mas não é mais forte, mais densa e mais poderosa do que o poder do autor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que dizem na Escritura, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Então a igreja é a comitiva de Jesus, a comitiva da vida. Só que eu quero chamar a sua atenção para um detalhe histórico que eu deixei aqui para o final. Preste atenção. A cidade de Naim, ela ficava 9 quilômetros da cidade de Nazaré. Nazaré, você sabe, sobretudo você que está acompanhando as exposições desde o início, era a cidade natal de Jesus e a cidade que rejeitou o seu ministério. Ele não teve honra na sua própria cidade, pois Nazaré ficava a 9 quilômetros de Naim. Existia o Vale de Nazaré, do qual você conseguia enxergar Naim. Tudo isso que está acontecendo, podemos, parafraseando o texto, dizer que Nazaré conseguia enxergar de longe. Por que eu faço questão de mencionar isso? Porque Jesus está ali em Naim, operando maravilhas. Preste atenção nisso. Tão próximo de Nazaré. E Nazaré perdendo tudo isso, porque rejeitou o Salvador. Por que eu faço questão de fazer menção a isso? Porque eu e você não podemos pensar que Jesus não está operando hoje. Eventualmente porque a gente não consegue enxergar ou não consegue crer. Não, Jesus hoje não opera como está sendo dito aqui pelo pastor. Afinal de contas eu não vejo. Afinal de contas eu não creio. Não pense você que se você não vê Jesus operar, se você não crê que Jesus opera, como acontecia com Nazaré, não pense você que Jesus parou de operar, não. Ele continua operando. Ele continua agindo. E, por muitas e muitas vezes, Ele age mais perto de você do que você pensa. Clame a Deus por misericórdia. Diga, Senhor, eu quero ver a tua ação. Eu quero crer no teu poder e na tua compaixão. Eu não quero só ouvir o eco daquilo que está acontecendo perto de mim. Eu quero experimentar isso na minha própria vida. Creia, porque Jesus continua operando. O que aconteceu com essa viúva? Ele opera, viu? Essa viúva teve o seu filho restituído de maneira pessoal por Jesus. Quem restituiu o filho não foi ninguém, foi Jesus. Jesus pegou o filho e restituiu a essa mulher. Aí eu quero perguntar a você o que eu perguntei no sermão passado. O que você está precisando? O que você quer que o Senhor faça por você? Apresente isso a Ele. Diga, Senhor, eu quero ver o teu agir na minha vida. Eu quero crer cada vez mais em que o Senhor age. Eu creio que o Senhor se envolve de maneira pessoal. Faça isso. Apresente a sua oração a Deus. Versículo 16. Após isso acontecer, todos ficaram possuídos de temor. E glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Perceba que eram duas comitivas, não é? Não foi isso? Agora é uma só. As duas comitivas estão unidas. A palavra todos aí faz essa conexão no grego. Estão unidas. Debaixo de dois fatos, duas ações. Temor e adoração. Agora já não tem mais os discípulos,
a multidão que veio com ele na viagem, a multidão fúnebre, todo mundo que experimentou aquela ação sobrenatural na porta daquela cidade, daquela vila, todos ficaram possuídos de temor e de adoração. O temor tomou conta de todas as pessoas que viram Jesus falar e viram Jesus agir. Quero perguntar a você: ver Jesus falar em sua palavra, como está acontecendo aqui hoje, produz temor no seu coração? Enche o seu coração de temor? Ouvir Jesus falar por meio da sua palavra? O texto fala que todos passaram a glorificar a Deus. Deixa eu perguntar a você: ver Jesus agir, ver Jesus agir no meio do seu povo, falar e produzir vida pelo Evangelho. Como é que ele produz vida hoje, pastor? A gente não vê as pessoas ressuscitando em todo o culto, mas aqui está a igreja do Senhor reunida, ouvindo o Evangelho. E o Senhor está aqui produzindo vida, produzindo fé para mais uma semana de lutas, mas de vitórias espirituais no Senhor. Isso faz você glorificar a Deus? Isso faz você ir para casa e conversar e dizer como o culto hoje foi uma bênção? Que final de semana abençoado! Glória a Deus! O Senhor fez maravilhas na nossa igreja, no nosso meio, nos nossos corações. Isso produz isso em você? Você glorifica a Deus? Você é unido a um só coro de temor e de glorificação ao nome do Senhor? Pense nisso. O versículo 16, caminhando para o fim da nossa exposição, nos diz ainda que eles professaram a sua fé, dizendo que grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E eu quero chamar a sua atenção para essa fala, porque essa fala, essa profissão de fé do versículo 16, traz para mim e para você um alerta. Essa profissão de fé, ela é defeituosa. A pequena tribo de Issacar, a qual esse pequeno vilarejo pertencia, ainda estava muito enraizado e influenciado no tradicionalismo hebraico, da religião farisaica. O que está acontecendo aqui é inevitavelmente associado ao que aconteceu em Sarepta, em 1 Reis 17, com Elias. O que aconteceu em Sunem, cidade vizinha, com Eliseu, em 2 Reis 4. Então, essas pessoas, esses religiosos, olham e reduzem a pessoa de Jesus Cristo a um profeta. Apenas um profeta. Sim, nós sabemos que ele é eternamente profeta, mas também sabemos que ele é mais do que um profeta. Essas mesmas pessoas que diminuem Jesus a apenas um profeta se esqueceram de como foi trabalhoso o caso de Elias. Ele teve que se deitar, orar 3 vezes para que o filho da viúva fosse ressuscitado. Eliseu manda o moço, depois tem que ir, porque o moço foi, botou o bordão, não deu resultado nenhum, chega lá, se coloca, ora, levanta, anda pelo quarto. Esses profetas usados por Deus, vocacionados, tiveram o seu trabalho e, sobretudo, de intercessão a Deus para que Deus fizesse. Essas pessoas estão se esquecendo que Jesus se dirige diretamente ao morto. Se dirige em pessoa, ele é em pessoa, a pessoa do morto, e diz: levante-se. E ele se levantou. Por que faço questão de mencionar esse final do versículo 16? Para chamar a sua atenção. Cuidado, não reduza Jesus a um simples profeta, a um simples operador de milagres, a um simples rabi que tem um grande conhecimento da lei de Deus. Não, ele é Deus. A tendência natural do meu e do seu coração é diminuí-lo, mas aprendamos com o evangelista Lucas, ele é Senhor. Então o versículo 17 diz que a notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Obviamente, depois de mais de 4 séculos, sem nada parecido com isso, a fama de Jesus, seu ministério, se consolidou ainda mais. O santo nome de Deus, porque apesar de uma confissão de fé defeituosa, diminuindo a pessoa de Jesus a um mero profeta, o nome de Deus, o santo nome de Deus, estava voltando novamente ao coração, aos lábios do povo. O povo estava vendo que de fato o Senhor estava se manifestando
Na verdade, o povo vai começar, como já começou no ensino de Jesus, ver que o Evangelho, que o Messias de fato está entre nós e ele está evangelizando, ele está anunciando o reino de Deus. Esse povo, aqueles que são do Senhor, eles vão ser alcançados pelo Evangelho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, no final do versículo 17, é isso. Jesus, na condição de Deus, sabia que toda essa deficiência do povo hebreu, inclusive em Naim, sabia que no fim a confissão que dariam seria apenas de um profeta. Mas mesmo assim, preste atenção nisso, porque isso é para o meu e para o seu conforto. Mesmo assim, ele se compadeceu. Ele não disse, eu não vou fazer esse milagre aqui, porque no final vão me chamar só de profeta. Ele é Deus. Ele não está dependente da profissão pública daquelas pessoas para ele demonstrar a sua compaixão e o seu poder quando ele se afeiçoa de alguém. Ele continuou trabalhando na vida daquela viúva, restituindo o seu filho. Ele continuou a obra do seu evangelho até a morte e morte de cruz. E da mesma forma, por isso que eu disse que é para mim e para a sua consolação, ele continua trabalhando na minha e na sua vida, mesmo quando a nossa confissão de fé é troncha, mesmo quando a nossa confissão de fé ela até é ausente, mesmo quando nós negamos o Senhor, como aconteceu com Pedro, ele continua se compadecendo da minha e da sua vida, não porque ele seja fraco, mas porque ele é compassivo, porque ele se envolve com aqueles que ele se afeiçoa de maneira íntima e pessoal, e ele não é mesquinho em demonstrar o seu poder pelo seu povo. Por isso eu quero encerrar essa mensagem, primeiramente me dirigindo a você que ainda não professa uma fé pública em Jesus. Você consegue observar que grande Deus é este que a Bíblia nos apresenta? Que grande Salvador é esse Senhor Jesus Cristo? Que é poderoso em feitos e ao mesmo tempo rico em compaixão. É difícil, né? Você encontrar personagens históricas ou personagens fictícias, muito poder, todo poder e ao mesmo tempo riqueza de compaixão. Aqui está Jesus. Você consegue enxergar isso? Você que ainda não professa a fé cristã? Talvez você seja como um dessas multidões que querem reduzir o Senhor dos Senhores, que querem ter muita admiração por Jesus apenas em alguns aspectos do seu ministério ou da sua vida. Eu quero convidar você nessa noite, pela palavra do Evangelho, a você se tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo. A você sair do meio das multidões que querem uma bênção, que querem uma manifestação miraculosa, a se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus, adorá-lo como Ele é, Deus poderoso e Deus compassivo. Quero me dirigir também às nossas crianças. Quero perguntar a vocês, crianças, vocês ouviram a mensagem pregada hoje? Ouviram a palavra do Evangelho hoje? Que foi pregada à igreja e ao coração de vocês? Perceberam a história? O rapaz, o filho da viúva, ele tinha morrido. Ele estava morto de verdade. A sua mãe está chorando. Todos estão chorando porque ele está caminhando para ser enterrado. Mas o Senhor Jesus parou aquela comitiva e disse, não chore para aquela mãe. E ele não só disse, não chore. Ele olhou para aquele cadáver e ele falou com o rapaz para que ele ficasse vivo. E aquele rapaz ficou vivo novamente. Você consegue observar, criança, o que o Evangelho está ensinando a você hoje? Consegue enxergar quão verdadeiramente poderoso é o Senhor Jesus que os seus pais ensinam a você, que você aprende na igreja? Você consegue observar que Deus maravilhoso é esse, nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele é digno de ser adorado pela sua bondade, pela sua compaixão, de que você não deve ter medo de se aproximar dEle e de apresentar a Ele as suas orações, de conhecê-lo mais pela leitura da sua palavra. Se aproximem de Jesus, crianças. Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é compassivo, Ele tem pena, compaixão daqueles que sofrem, inclusive de você, quando você passa por sofrimento. Não deixe, crianças da igreja, não deixem de se aproximar de Jesus, de receber a Jesus quando Ele for levado até vocês, através dos seus pais, através da igreja. E por fim, eu quero me dirigir a você, igreja. Você conseguiu enxergar aqui nitidamente o que Jesus fez? Começamos a mensagem de hoje perguntando o que Jesus pode fazer por você, até onde Ele pode ir, qual é o limite do agir dEle pela sua vida. Está claro que não há limite.
Está claro que há total interação entre o cabeça e o corpo, que de fato não é uma cabeça voadora, como a gente ouviu aqui na formação das crianças, não é? Mas é o cabeça ligado à igreja, é o Senhor ligado aos seus servos, é o rei que trabalha pelos seus súditos, que cuida dos seus súditos. Você conseguiu enxergar isso? Conseguiu enxergar a compaixão de Jesus por aqueles que ele quer se afeiçoar? Então eu quero dizer a você, como igreja do Senhor, que você avance. Avance em direção a Jesus e avance como comitiva da vida, encabeçada por Jesus. Seja um instrumento em suas mãos e leve a vida que só Jesus pode dar. Leve a vida que só Jesus pode dar àqueles que estão lá fora, mortos em seus delitos e em seus pecados. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, nos apresentamos diante de Ti nessa noite, agradecidos pela Tua compaixão pelas nossas vidas e impactados pelo Teu poder. Obrigado, Senhor, porque a Bíblia não é simplesmente um livro de história, mas é o relato verdadeiro da Tua obra neste mundo. Que nós possamos continuar vivendo confortados pela Tua palavra, de que o Senhor é compassivo, de que o Senhor nos cerca em grande compaixão, que não há limites do Teu agir e do Teu trabalhar em nosso favor. Mas também, Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude a lidarmos de maneira piedosa com a responsabilidade que temos de levarmos a vida do Senhor para aqueles que estão mortos lá fora, aqueles que estão necessitados de nascerem da morte para a vida. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.